Sob a proteção de Deus, na presença do conselheiro Hans Jorge Herve, do auditor Sérgio Valadares Fonseca, da procuradora junto a este tribunal, doutora Ângela Cássia Costaldelo, declaro aberta, no horário regimental, a 7ª sessão ordinária desta Câmara. O conselheiro Hermas Brandão encontra-se ausente por motivo justificado. É convocado o auditor Sérgio Valadares Fonseca. Ausente o auditor Tiago Barbosa Cordeiro por motivo de férias. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 6 da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro próximo passado. Em votação, aprovado. Concedo a oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Hans Herve. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento de uma série de protocolados. Aposentadorias 522, 537, 540, 101, 450, 080, 546, 509, 350, 892, 382, 350, 521, 212, 520, 364, 521, 182, 541, 540, 411, 212, 478, 53, 564, 132, 661, 664, 1449, 411, 131, 585, 857, 548, 200, 541, 582, 521, 050, 538, 670, 377, 596, 550, 972, 377, 596, 550, 972, 414, 297 e 527, 180, todos de 2010, bem como a pensão de número 404, 852, também de 2010, e ainda a reserva número 61, 902, também de 2010, todos sobrestados na diretoria jurídica. Também comunico os seguintes sobrestamentos. Na DIJUR, 419418, 527164, 521034, 518220, 467005, 74192, 538590, 521220, 541531, 556830, 380430, 518327, 517614, 538867, 539979, 538662, 522154, 524262, 521069, 449856, 468745, 521263, todos barra 010. E na DCE, 388229, 392722, ambos barra 10. Auditor Sérgio Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos processos 498083/10 na diretoria jurídica e 197.350.09 na diretoria de análise de transferências. E ainda para anunciar a devolução a Vossa Excelência dos autos do processo 26731/06. Além dos sobrestamentos, para anunciar a devolução a Vossa Excelência de um processo de que havia pedido vista, que é o processo 26731/06, que trata de admissão de pessoal. Feitas devidas anotações, a palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Processo 133595/05 da Câmara Municipal de Guarapuava, exercício 2004.
a Diretoria de Contas Municipais, em análise, opina pela irregularidade da prestação de contas, em virtude de 1. Inconsistência ou omissão de dados do regime geral de providência, e 2. Concessão de adiantamento de salários aos vereadores. Aponta ainda algumas ressalvas. O parecer 4.822/10 do Ministério Público acompanha o posicionamento da diretoria. No nosso voto, nós observamos que o interessado acostou fichas financeiras do exercício de 2004, demonstrando os descontos efetuados junto ao INSS, sanando a inconsistência apontada pela unidade técnica. Também demonstrou que os pagamentos apontados como adiantamento de salários se tratavam, na realidade, de remuneração pelas sessões extraordinárias realizadas pela Câmara, em consonância com as convocações do Poder Executivo e respectiva resolução fixatória. Desta forma, nós somos pela regularidade das contas com ressalvas. Em discussão, votação aprovada. 12.1397, Câmara Municipal de Tibagi, Aristeu Ribas e Wilson de Lima, os interessados. Prestação de contas relativa ao exercício de 2008 daquela Câmara Municipal. A DCM, em análise preliminar, aponta irregularidades, como abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, divergência entre baixas da consignação do imposto de renda retido na fonte, não contabilizadas na receita da Prefeitura. Devidamente citado, os interessados encaminharam documentos e justificativas, contudo, remanesceu a irregularidade referente ao item 1. A instrução, demais instruções do processo, acompanham a preliminar da DCM, que é pela irregularidade das contas. Nós acompanhamos a instrução e ainda aplicamos uma multa administrativa de R$ 628,42 ao senhor Wilson de Lima, no cargo de presidente à época, prevista no inciso 3º do artigo 87 da Lei Complementar 113. Prazos de 30 dias para cumprimento. Relatório e voto. Em discussão, aprovado. 14.1304, da Câmara Municipal de Leópolis, acompanha a instrução do processo pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. Prestação de contas de transferência, 20.5410/07, Centro Pastoral Educacional e Assistência Dom Carlos. É prestação de contas de transferência voluntária recebida da Secretaria do Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, no valor de R$ 903.725, referente ao exercício financeiro 2006-2009, tendo por objeto estender o cultivo de fruteiras de clima temperado para macieiras, videiras, caqui e kiwi, bom. Assim como desenvolver pesquisas sobre mudas de florestas nativas e exóticas. Embora citado, o gestor das contas, senhor José Antônio Peruso, deixou de apresentar qualquer documento capaz de sanar as irregularidades apontadas na inicial. Dessa forma, acompanhamos a instrução pela irregularidade das contas, o recolhimento parcial de R$ 62.500 devidamente corrigidos, solidariamente pela entidade e pelo senhor José Antônio Peruso. 30 dias para cumprimento. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, auditor Sérgio Valadares. Vossa Excelência me permite um pedido de vista?
Se não houver manifestação contrária do conselheiro Reis, eu a concedo a Vossa Excelência. Está com vistas. R$ 12.5872, município de Contenda, novo sobrestamento até 30/4/2011, data limite para a apresentação das prestações de contas complementar. Deferido. 2088/08, município de Formosa do Oeste, prestação de contas de transferência voluntária relativa a repasses feitos pelo município a entidades privadas, referente a convênios em vigor ou que vigoraram no exercício financeiro de 2007. Esse é aquele famoso que teima em continuar com vice para o doutor Tiago. Como o doutor Tiago está de férias, eu apenas fiz essa breve leitura para anunciar que o processo continua em pauta e que eu vou relatá-lo logo que me seja devolvido pelo auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Tenho como aposentadoria 11.7295/07, que é aposentadoria por invalidez concedida a interessado no cargo de professor, pela resolução 6/07. Aqui há um entendimento de membro do Ministério Público que opina por diligência à origem e como essa diligência, após discussão, não foi entendida necessária, retornou ao Ministério Público, que finalmente opinou pela impossibilidade de registro do ato da inativação da servidora, em face da ausência de confirmação nos autos sobre a necessidade ou não de curatela. Eu entendo encontrar-se em condição de registro o presente ato de aposentadoria, porque entendo que a necessidade ou não de curatela do servidor aposentado por invalidez extrapola a competência dessa Corte no que diz respeito à apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, fixada pelo artigo 75, terceiro da Constituição Estadual. Além disso, inexistem nos autos elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida sugerida pelo parquê. Desta forma, nossa proposta é pelo registro da aposentadoria em tela por força do acórdão 1138 do Pleno. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Doutora Procuradora, com a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor auditor, senhora secretária, eu gostaria de ratificar o parecer do Ministério Público no sentido de que há uma orientação a orientação número, só um instantinho aqui, a orientação normativa do Ministério da Previdência Social de que o pagamento do benefício necessariamente será pago ao curador em caso de aposentadoria por invalidez por doença mental. Então, nós temos essa questão que eu gostaria de, enfim, ratificar o parecer no sentido de que seria necessário a comprovação do estabelecimento da nomeação do curador para pagamento do benefício, no caso da dos proventos de aposentadoria. Então, eu ratifico, como eu disse, o parecer do Ministério Público, negando o registro e, se for o caso, concedendo um prazo para que seja nomeado o curador, sob pena de não haver o pagamento dos proventos.
Esse assunto foi discutido aqui em sessão anterior, onde o Ministério Público havia solicitado diligência nesse sentido, né? Eu também já expus a minha motivação, entendendo que não caberia ao tribunal discutir essa necessidade de curatela, de tutela, que a nossa proposta era discutir a legalidade ou não. Então, eu também mantenho o meu entendimento, a minha proposta, e para discutir, passo a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, quer dizer, em princípio, essa aposentadoria é pelo regime geral de previdência. Quem vai fazer o pagamento é o INSS, é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Não, na verdade... É Paraná Previdência. Paraná Previdência. Desculpa, É professor, cargo de professor. Servidor estadual. Quer dizer, mas então caberá a Paraná Previdência, porque é o seguinte, são duas análises, né? A análise da legalidade da aposentadoria, verificar se o laudo médico realmente apontou, classificou aquela doença como psiquiátrica que dá direito à aposentadoria, e o outro aspecto é, digamos, de ordem administrativa, saber se esse pagamento pode ou não pode ser feito àquela pessoa. Então não seria o caso de considerar legal e determinar a Paraná Previdência que observe a instrução normativa, a instrução do Ministério da Previdência? Me permite uma parte, Pois não. Excelência. Na verdade, há uma norma do Paraná Previdência que estabelece a necessidade de curador. Então tem que ter... O Paraná Previdência analisou esse processo, já É só para esclarecer. já deu encaminhamento e não exigiu absolutamente nada. Mas não seria o caso, então, que o... Ele, com certeza, já analisou e também entendeu como o tribunal de que o processo está legal. Não, isso, Excelência, eu estou perfeitamente de acordo. Quer dizer, há os requisitos para aposentadoria. Eu apenas consulto Vossa Excelência se não seria o caso de Vossa Excelência, como relator, propor um adendo no sentido que seja determinada para a Previdência que, ao realizar o pagamento, cumpra a sua própria norma e a norma que eu acredito que seja do Ministério da Previdência também, que tem a função de normatizar dar as normas gerais para as previdências de todos os estados. Mas apenas uma consulta a Vossa Excelência, uma sugestão no sentido que seja determinada para a Previdência que observe essa norma. Veja bem, doutor Sérgio, eu não teria nada a opor com relação a essa proposta de Vossa Excelência, embora eu a ache inócua, porque eu acho que o Paraná Previdência, ao analisar os processos, ela já tem essa obrigação, né? Se ela tivesse notado qualquer necessidade, teria em sua proposta feito algum alerta nesse sentido. Isso aí me parece que não há nem unanimidade do Ministério Público com relação a isso. Apenas é o entendimento de um procurador que falou no processo, né? Então, eu vou manter a minha proposta de voto, entendendo que a sua proposição, ela visa mais uma cautela, né? Eu posso até colocar em meu voto, mas eu acho que alertar o Paraná Previdência de que ele deve efetivamente cumprir com as suas determinações. Encerrada a discussão, está em votação a proposta original deste relator. Em discussão, votação aprovado. Da mesma forma que esse processo, eu tenho 319149, 68.250, 13.1763. Todos eles trata-se da mesma matéria, todos estavam em vista com o Ministério Público e foram devolvidos. Então, todos eles, pelo registro das aposentadorias em tela, com base no acordo 1138 deste Tribunal Pleno. Em discussão, votação, aprovados. Tem a admissão de pessoal 206731, do município de Campo Magro. É a admissão de pessoal, concurso público, disciplinados pelo edital 18/05.
O doutor Sérgio devolveu hoje, né? Ele consta mesmo, mas foi devolvido hoje na sessão pelo doutor Sérgio. Então, como o doutor Sérgio devolveu, eu posso relatar. E eu faço observando que esse processo já retornou à fase inicial, por força do acordo 1606/08 do Pleno, que rescindiu o acordo 415/08 da segunda Câmara, que negou o registro às contratações que ocorreram quando o município encontrava-se no limite prudencial. Então, essas contratações ocorreram, esse processo teve a sua tramitação, depois ele retornou à fase inicial, por força de decisão deste Pleno, que rescindiu um acordo da segunda Câmara. Mas, mesmo assim, a minha proposta de voto é acompanhando o Ministério Público, que as admissões foram realizadas naquele prazo e que é pela negativa de registro, uma vez que parte das contratações aconteceram quando do limite prudencial e não se enquadraram na hipótese de excepcionalidade prevista no inciso 4º do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não ocorreram nas áreas da saúde, da educação ou da segurança. É a minha proposta. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para discutir. Obrigado, senhor presidente. Eu examinei os autos e, quer dizer, eu tenho... Essa questão envolve a súmula vinculante número 3 do Supremo, que diz respeito a se devem ou não ser chamadas as pessoas a se manifestarem. Eu fiquei apenas nesse aspecto preliminar. Confesso que agora a minha dúvida é saber se esses servidores foram admitidos para cargos efetivos permanentes ou se seria alguma admissão temporária. Desculpe, porque eu acabei não consultando isso. Eu entendo que foram para cargos permanentes através de concurso público, né? Permanente. Então, quer dizer, na primeira Câmara, né, nós tínhamos na primeira Câmara no ano passado, na segunda Câmara no ano passado, nós tínhamos a posição de que, tratando-se de admissão, considerando o princípio da própria dignidade humana, considerando que o sustento da pessoa é o que há de mais, depois da liberdade da vida, é o que há de mais relevante para que a pessoa possa viver, né, é o seu sustento, nós tínhamos o entendimento de que sempre deveria ser propiciado aos servidores que foram admitidos, especialmente porque transcorrido o tempo, deveria ser facultado a eles manifestarem-se e exercerem o contraditório e a ampla defesa. E nesse caso eu verifiquei que eles, pessoalmente, não tiveram essa oportunidade. Então, e a minha interpretação da súmula vinculante número 3, ela é restritiva, ou seja, o Supremo diz que nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e ampla defesa quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, como a súmula não menciona admissão, porque os precedentes que levaram a essa súmula eram todos de pensão e aposentadoria, e como o próprio Supremo também não disse que o Tribunal de Contas está proibido de dar o contraditório, mesmo nesses casos de aposentadoria, pensões e reformas, nós adotamos esse entendimento, né? Então, eu vou ousar fazer uma proposta no sentido de que, em respeito ao princípio da dignidade e da própria sobrevivência das pessoas, que isso eu vou sugerir, então, vou apresentar uma proposta preliminar no sentido que seja permitido aos interessados que se manifestem. Eu entendo a preocupação do ilustre auditor, mas eu vejo completamente diferente um processo de aposentadoria e de pensão, que é um processo já que o interessado já está encerrando o seu trabalho
de fazer uma diligência para ouvi-lo do que num processo de contratação. Nós já discutimos isso aqui. Se nós formos abrir contraditório ou oportunidade para que partes interfiram em análise de admissão de concurso, o tribunal nunca mais vai conseguir encerrar esse tipo de processo. Porque nós temos aí concurso para 5 mil pessoas, para 10 mil pessoas, como são esses. Nós já discutimos isso em plenário, como são esses concursos da Secretaria de Educação. Então, um processo de aposentadoria ou de pensão é uma coisa. Até acredito que até por isso que o acórdão mencionado pelo ilustre auditor não atingiu as admissões, né? Exatamente por não entender que a admissão também fosse sujeita a esse tipo de interpretação. Então, esse processo é de 2006, o concurso foi feito em 2005, quer dizer, possivelmente as partes já estão acompanhando esse processo, e eu não vejo como o tribunal possa abrir possibilidade para que também partes em concurso público possam comparecer aos autos para contribuir, evidentemente, com a sua defesa. Por essa forma e desta forma, e já levando em consideração outras decisões do tribunal em processos da mesma natureza, e para também não haver um precedente aqui de que partes interessadas em concurso possam falar nos processos, eu vou manter o meu posicionamento, que é acompanhando a instrução pela negativa de registro das contratações efetuadas dentro do prazo prudencial. As demais, não. As demais não estão em julgamento. Vossa Excelência. Senhor presidente. Ainda para discutir, conselheiro Ranger. Eu gostaria de fato de verificar também como é que eu tenho votado num caso semelhante a esse aqui. Eu tenho um pouco de receio de pessoas que trabalham há muitos anos e depois de 5, 6 anos a gente tomar uma decisão assim de acabar com a carreira de alguém que talvez não tenha dado vaza a uma irregularidade, né? Então, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir vista desse protocolado, senhor presidente. Vista concedida a Vossa Excelência. Eu tenho mais um processo 23-2065 que está adiado. Ele deve permanecer adiado. A minha pauta está atendida. Eu agradeço a atenção dos meus nobres pares. E para o relato de sua pauta, passo a palavra ao conselheiro Ran Jorge Herve. Senhor presidente Antagoni Matos Leão, ilustre procuradora doutora Ângela Costadello, doutora Vera, conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Eu tenho apenas um protocolado, constante da minha pauta, que é uma certidão liberatória do município de Santa Mônica, 573-158, quem é interessado, seu Antônio Carlos Mileski. É uma certidão liberatória para que ele possa receber transferências voluntárias, em que a diretoria de contas municipais, analisando esse protocolado, informa que não há óbice a se dar a certidão para este município, bem como a diretoria de análise de transferências igualmente. Informa que o município está apto a receber a certidão. Entretanto, contudo, todavia, a diretoria de execuções constatou que há uma ausência do registro das sanções que foram aplicadas ao município por uma representação formulada pelo Ministério Público junto a esta Corte.
em face do uso equivocado de cargos em comissão para os poderes executivos e legislativos do município. Na verdade, é a famosa contratação de um advogado ou assessor jurídico pelo município através de concurso público, que o tribunal determinou que o município o fizesse. E enquanto que o município tem apenas um cargo em comissão, contratado um advogado, um jurista, através de um cargo em comissão. E que, após o tribunal determinou que esse município fizesse o concurso, o município continuou contratando esse advogado através de cargo em comissão. Então, esse protocolado foi encaminhado à corregedoria, que, na verdade, também informou que esse município não estaria mais apto a receber essa certidão liberatória, porque não cumpriu com a determinação feita por esta Corte. Eu tenho um entendimento particular, até que eu já expus várias vezes aqui, mas que não foi acatado por ninguém, só por mim, então não tenho o direito de discuti-lo. Eu acho que um assessor jurídico, na minha avaliação, é uma pessoa de altamente confiança do administrador, mas o tribunal, atendendo o que exige a lei, acha que deve ser através de concurso público. Então, eu não tenho mais, mesmo contrariado, voto pelo indeferimento do pleito, com fundamento no artigo 95 da nossa lei complementar e o artigo 292A do nosso regimento interno. Então, o nosso voto é pelo cancelamento da certidão liberatória concedida ao município de Santa Mônica por via eletrônica, determinando a Diretoria de Tecnologia da Informação que não autentique o documento eletronicamente. É o que me restava fazer, mesmo a contragosto. É o meu voto, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Sérgio, para discutir. Senhor presidente, eu vejo que, quer dizer, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei complementar número 101 de 2000, estabelece no artigo 25 que, para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária, etc. São exigentes para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existência de dotação específica, observância do disposto no 10, comprovação por parte do beneficiário de se acha em dia, cumprimento dos limites constitucionais, observância dos limites das dívidas, etc. A lei complementar não menciona essa restrição, mas a lei orgânica do tribunal menciona. No artigo 95, o não cumprimento das decisões do tribunal, no prazo e forma fixados, resultará em impedimento para obtenção de certidão liberatória. Eu entendo que esse artigo 95 da lei do tribunal é de constitucionalidade até discutível, porque, quer dizer, a lei complementar à Constituição da República, que tratou de finanças públicas e de transferências, previu que, além dessas exigências, somente as estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, eu não sei se outra lei, que não a Lei de Responsabilidade Fiscal, outra lei complementar que estabeleça normas de direito financeiro para toda a administração brasileira, nas três esferas, se essa outra lei poderia fixar essa restrição. E, de qualquer forma, sendo apenas dessa questão do advogado, e, quer dizer, e não é só o conselheiro Reins, data vênia, conselheiro, que entende que o advogado geral, o chefe da advocacia do município, a meu juízo, tem status de secretário municipal e pode sim ser um cargo em comissão. Claro, o que não pode é que todos os advogados do município sejam cargos em comissão. Sérgio, lá só tem um advogado. Pois é, e esse um advogado eu entendo que pode ser sim cargo em comissão e que pode ser sim um escritório, na minha avaliação. E assim como na avaliação de Vossa Excelência também. Então, excepcionalmente, se for o caso, como é só essa restrição, eu vou sugerir a Vossa Excelência que nós
possamos deferir a certidão. Continua em discussão. Eu só tenho uma proposta de voto. Não, senhor presidente, Vossa Excelência, eu tinha uma proposta, na verdade, de acompanhar. O conselheiro Sérgio levantou uma questão de que eu, na minha análise, tinha feito que isso tinha sido resolvido. Mas se não foi, eu particularmente, até expus, que eu particularmente acho que o município, que nem Santa Mônica, é um município pequeno, que para achar um advogado em Santa Mônica vai ser difícil, então ele vai morrer de fome lá também, ele não vai trabalhar lá. O município vai ter que ganhar quanto? O prefeito do município de Santa Mônica deve ganhar R$1.000, uma coisa assim. Vai achar um advogado? Não vai achar. Então essa que é a minha tese em cima da contratação, da não necessidade ou não obrigatoriedade de o assessor jurídico do município ou da Câmara Municipal ter obrigatoriamente de ser uma pessoa concursada. Mas o tribunal tem aprovado isso. Eu até, se houver a possibilidade de rediscussão dessa matéria, eu até me prontifico a rediscutir, né? Porque eu também acho isso. Eu acho que tanto o assessor jurídico como o assessor financeiro, o contador, eu até coloquei ainda o motorista, mas foi mais como colocação assim de uma pessoa que ouve tudo e talvez possa contar tudo também que não deva, mas são pessoas de confiança, né, no município, em qualquer lugar, mesmo nós aqui, nós conselheiros, né, nosso motorista é o cara que viaja com a gente, aí ele acaba escutando coisa que talvez não devesse, mas o tribunal tem se posicionado de uma maneira diversa, né. Eu particularmente, frisei já antes, eu tenho por posição de que o assessor jurídico, volto a frisar, o assessor jurídico, contador e o assessor financeiro, o secretário de finanças, ou seja lá o que for no município, sejam pessoas de confiança do prefeito, e que iriam sair, quando o prefeito saísse, eles também sairiam junto. E o novo prefeito que entrasse poria uma pessoa de confiança dele, porque eu não consigo imaginar um município como Santo Antônio, Santa Mônica, que tivesse um assessor jurídico que fosse adversário do prefeito. E ele concursado, ele naturalmente tem uma posição política, que ele pode ter isso, né? Aliás, é incentivado a ter, né? No Brasil se queixa muito que as pessoas não fazem política, e qualquer município a pessoa pode fazer política, e o prefeito tenha como seu assessor jurídico uma pessoa contrária a ele, politicamente. Como é que ele vai assessorar esse prefeito? Então eu tenho me posicionado contrariamente a isso. Vossa Excelência me deu um dado, né, que talvez eu possa usar, e eu vou tentar usar esse dado que Vossa Excelência me deu. E vou votar, então, nesse caso específico, para examinar os próximos, e votar no caso de Santa Mônica, né, pelo deferimento do pleito. Que ele possa, então, já que é o único advogado da Prefeitura e da Câmara, fica um negócio meio esquisito, mas... né? Eu vou fazer diferente, senhor presidente. Eu vou fazer diferente. Vossa Excelência, me permite só uma parte, só claro. Nessa conversa? A senhora procuradora está aguardando. Desculpa, então... Imagina. Talvez pudesse nos dar até uma... permitir com a palavra, ilustre procuradora. Doutora Ângela, que conhece bem a... Eu me recordo, senhores componentes dessa Câmara, eu me recordo a época, em 2006, 2007, nós fizemos um trabalho, 2006, 2007, fizemos um trabalho de uma comissão nomeada pelo exatamente, Dr. Reis a respeito... foi em 2008 que foi sancionado. Isto, muito bem. Então, houve toda uma discussão e houve a emissão do pré-julgado. Exatamente. Então, nós temos que verificar aí as peculiaridades do município e das dificuldades que há em contratação de vários profissionais. Por outro lado, eu gostaria de fazer uma observação respeitosamente, doutor Sérgio, que, na verdade, a Lei da Responsabilidade Fiscal é uma norma geral. E a Constituição, no artigo 24, diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, sobre direito financeiro,
E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, que é o caso, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Logo, respeitosamente, eu acho que a norma do tribunal, nesse sentido, independentemente da preocupação concreta do Dr. Reis, ela está dentro da competência fixada pelo Constituinte originário. Então, é de se pensar, é de se refletir, mas parece-me que, ao menos de primeira vista, nós teríamos competência para legislar no que diz respeito à competência do tribunal. Então, é norma geral, e a norma geral de direito financeiro chegar ao detalhe de dizer que o Tribunal de Contas ou os Tribunais de Contas não podem ou não devem, haveria aí sim uma inconstitucionalidade da lei complementar. Logo, eu acho que é de se pensar, eu acho que essa sua reflexão deve ser verificada, mas não me parece que, num primeiro momento, haja essa inconstitucionalidade. Muito obrigada. Senhor presidente, eu acho que não tenho o direito, na verdade, de contrariar um pré-julgado dessa casa. Né? Quer dizer, como houve um pré-julgado do qual eu participei e fui até voto vencido, eu tentei argumentar na época e não consegui que sensibilizasse os demais conselheiros. Eu, de fato, não tenho condições, o doutor Sérgio acho que não votou nisso aqui, mas eu de fato, votei nisso aqui, eu acho que não tenho o direito de votar contrariamente a um pré-julgado que foi feito por essa casa. Então, eu vou manter meu voto, apesar de achar particularmente que não devia, mas eu vou manter meu voto, acompanhando a instrução do processo pelo indeferimento do pleito. Me permite 2 minutos? Permito 30 segundos, pela derradeira vez. Tá certo. Ainda que essa norma do artigo 95 possa haver a competência do Estado do Paraná para legislar sobre isso, eu pergunto a Vossa Excelência, é razoável que qualquer determinação do tribunal, seja ela a mais acessória possível, que não seja cumprida, inviabilize uma transferência voluntária? Se, por exemplo, o tribunal determina que o município crie o conselho tutelar, aí a diretoria de execuções, verificando lá as várias determinações, não criou o conselho tutelar. Não pode receber o recurso para construir uma casa ou uma quadra. Conselheiro Reis, veja, ainda que nós demos eficácia a essa determinação do tribunal, mas aí é o juízo de razoabilidade, quer dizer, qualquer determinação do tribunal. O tribunal fez 20 determinações, uma não foi cumprida. Isso é suficiente para que nós não permitamos a transferência voluntária? Eu acho que não. Mas não é esse caso, né, doutor? Esse caso foi uma determinação só do tribunal, só uma determinação. Tá? É sobre o assessor jurídico, tanto para a Câmara como para o Ministério, é só uma determinação. E essa não foi cumprida. Né? E depois disso, depois que foi feita a determinação do tribunal, em vez de o município cumprir com essa determinação, ele fez o contrário. Ele fez uma nova contratação de um novo assessor jurídico ainda, quer dizer, por cargo em comissão. Volto a dizer, a minha opinião pessoal é que poderia, mas como nós temos um pré-julgado que nós aprovamos na casa, eu não posso me rebelar contra um pré-julgado que nós mesmos fizemos. Então, mesmo tendo uma opinião particular contrária, eu vou me submeter a esse pré-julgado do qual eu participei e que tenho responsabilidade até em cima dele. Então, o auditor Sérgio gostaria de fazer um voto, e nós estamos agora em votação. Isso. Então eu vou pedir vênia, mas não em desrespeito ao pré-julgado, mas fazendo uma interpretação do artigo 95, uma interpretação razoável, entendendo que não é qualquer determinação que deve obstar uma transferência voluntária. Então, com essas considerações, eu, data vênia, apresento o voto no sentido de que seja expedida a certidão liberatória. Apenas encaminhando, acho que o auditor Sérgio deu uma desviada da questão. É evidente que não é qualquer determinação. Não é? Ele primeiro alegou um outro motivo maior, o outro motivo não existia, agora com qualquer determinação. Acho que não é qualquer determinação, mas existe um pré-julgado. O pré-julgado tem que ser defendido e acompanhado, e qualquer entendimento diverso deve ser apresentado para que o plenário modifique o pré-julgado. Portanto, por 2 votos a 1, prevalece o voto do conselheiro Reis. É constado a minha pauta, senhor presidente, agradeço a atenção de todos. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência. Para o relato de sua pauta, passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro Reis, excelentíssima senhora procuradora, doutora Cássia, doutora Vera,
senhores servidores, senhoras e senhores, relato processo 158894-2010, que trata da prestação de contas do senhor Ondi Afonso Kist, presidente da Câmara Municipal de Quatro Pontos, em 2009. As manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público são pela regularidade das contas e é o voto que apresento. Em discussão, votação aprovado. Processo 160066-2010, prestação de contas da senhora Vera Lúcia da Silva Zanata, prefeita do município de Terra Boa, em 2009, manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade e também o voto. Em discussão, votação aprovada. Processo 170-185-2010, prestação de contas do senhor Orivaldir da Costa Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Ivaí, em 2009. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão da inconsistência de dados em relação aos valores devidos e recolhidos ao regime geral de previdência. Eu verifico que o valor, há uma divergência de R$ 987,01, quer dizer, observo que a entidade informou no sistema SIM-AM um empenho de R$ 62.808,38, e ao passo que os valores efetivamente recolhidos totalizam R$ 63.793,39, ou seja, há uma diferença de recolhimento a maior em relação ao que foi informado, de R$ 987,01. O responsável esclarece que a divergência apontada deveu-se ao equívoco no preenchimento de dados do SIM-AM. Eu verifico que não houve qualquer prejuízo apontado ao regime geral e que, se houve algum prejuízo, é um recolhimento a maior de menos de R$ 1.000, e eu estou acatando a justificativa apresentada e propondo a regularidade com ressalva destas contas. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação, aprovado. Processo 162891-2010, prestação de contas do senhor José Carlos Schiavinato em italiano, como é que é? SC é Schiavinato. Hã? SC é som de que em italiano? É de X, né? É Schiavinato, eu acho. Bom, esse nome aí, presidente do Fundo Municipal de Trânsito de Toledo, em 2009. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais. Alguns fatos, por envolverem matéria de engenharia e arquitetura, foram submetidos à Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura desse tribunal. Aquela unidade técnica apontou algumas irregularidades. Entendeu que, ao analisar as licitações e contratos realizados pelo município, entendeu que houve contratação de empresa para execução de obra ou serviço de engenharia e reconheceu obra ou serviço de engenharia de baixa complexidade, mas a empresa contratada não estava habilitada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o que afrontaria os artigos 6º, 55 e 59 da Lei 5194/66, que disciplina o exercício da profissão e o exercício das empresas que prestem serviços de engenharia. Então, essa questão da empresa não ter habilitação no CREA. E, segundo, responsável técnico pela execução de obra ou serviço de engenharia de baixa complexidade, não habilitado junto ao CREA. Eu verifiquei que esses serviços eram pintura de sinalização de trânsito e ainda a colocação de pontos de ônibus ao longo das vias. O senhor prefeito reconheceu que houve a falha e que, nas próximas contratações, terá todo cuidado em exigir essas habilitações junto ao CREA, e eu entendo que essas obras, há uma discussão, inclusive, no âmbito do próprio CONFEA, o que é, o que não é obra de engenharia. O conselheiro Reis sabe muito melhor do que eu, e que isso não está tão bem disciplinado. Eu conversei até com os técnicos, conversei com o doutor Negrini, da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, e ele foi o responsável pelo trabalho, e mostrou a preocupação da unidade, que é a preocupação do tribunal, no sentido de que cada obra, ainda que não seja tão complexa, mas a instalação de um ponto de ônibus, se isso depois houver alguma queda, algum acidente por falha técnica, que haja um responsável técnico, engenheiro, para que o tribunal, inclusive, possa responsabilizá-lo e que, com isso, o município tenha uma preocupação maior. Mas eu entendo, então, que essa é uma preocupação válida, mas que a irregularidade de todas as contas
por conta desta obra de baixa complexidade, seria desproporcional e desarrazoado. E, com essas considerações, eu proponho, então, que as contas sejam julgadas regulares, com ressalva, com as determinações à companhia, ao fundo, determinação para que exija, então, esses credenciamentos junto ao CREA, medida, aliás, que o prefeito já se manifestou no sentido de que adotará. Então, pela regularidade, com ressalva. Está em discussão, conselheiro Reins. O conselheiro Sérgio colocou muito bem. Veja bem, nós tivemos agora ainda recentemente, aqui nessa casa no Pleno, quando foi nos comunicado que o lixo de Cascavel, se não me engano, teria que... houve uma licitação lá, e que uma das exigências era que as empresas que participariam da licitação teriam que ter uma inscrição no CREA. E, na própria liminar que foi dado, foi colocado que isso não era obrigatório. Então, senhores vejam, quer dizer, nós temos um município, Toledo, que fica do lado de Cascavel. Aqui nós estamos falando do ponto de ônibus, né? Como é? Os pontos de ônibus. Claro que eu, inclusive, como engenheiro, levei, inclusive, existe uma resolução do CREA que obriga que toda a obra de engenharia, né, tenha que ter um responsável técnico. Eu acho que deve mesmo. Né? Mas nós estamos o próprio tribunal tomou uma decisão agora, uma semana, 15 dias passados, em que nós demos uma liminar à empresa que disse que em Cascavel, na licitação, se exigia a inscrição no CREA. Então, imagine a cabeça como deve estar de todas essas pessoas. Quer dizer, então, eu acho que o conselheiro Sérgio, em resumo, colocou muito bem. Eu acho que é uma falha. Eu sou favorável, sou dos que são favoráveis. Vai aparecer outras licitações aqui, talvez até a próxima semana, que a gente já está sabendo, de outros órgãos que fizeram a mesma coisa, que pediram que nas licitações as empresas participantes tenham inscrição no CREA local. E o tribunal tem julgado até contrariamente a isso, mas eu sou favorável. Né? Eu sou favorável a que tenham o CREA. Né? Mas eu acho que não é motivo, né? Nesse caso aqui, acho que é uma licitação que foi feita, eu acho que o conselheiro Sérgio colocou bem. Não é motivo para desaprovar toda uma conta pelo fato de... E eu sou engenheiro, sou dos que defendem a instalação do CREA. Eu acho que é o caso, nesse caso de Toledo, de fazer a ressalva e a certeza de que na próxima esse município de Toledo não vai mais fazer essa irregularidade se o tribunal decidir isso, porque eu também agora gostaria até de saber do próprio Tribunal de Contas se isso é necessário ou não é. Tá? Eu tive semana passada aqui, semana retrasada, não lembro bem se foi há uma semana ou 2 semanas atrás, onde a Corregedoria colocou isso. Né? Que colocou... deu uma liminar a uma pessoa porque o município exigia a inscrição no CREA. Então, acho que o tribunal deve tomar até uma decisão em cima disso, para que o tribunal tome uma decisão uniforme. Se for o caso, até, senhor presidente, eu vou solicitar que seja feita uma uniformização de jurisprudência, porque eu acho que o tribunal tem que tomar uma decisão sobre isso. Se a resolução do CREA ou a lei vale ou não vale, ou se deve ser aplicada em todas as situações, ou em que situação. Né? Se é só quando a empresa foi contratada, ou se deve ser na licitação. Então, eu acho que devia se tomar uma decisão em conjunto com o tribunal. Mas, nesse caso específico, eu vou acompanhar o conselheiro Sérgio e vou votar com a realidade com ressalva, com a determinação de que, por enquanto o tribunal não decidir de uma maneira uniforme, que seja feita, então, qualquer obra de engenharia tenha que ter o CREA, o seu engenheiro responsável, um CREA registrado. Continua em discussão, votação, aprovado. Prevaleceu, então, a proposta do ilustre relator pela regularidade, com ressalva, com determinações. O processo seguinte é o processo 5º da pauta, em que ele estava adiado, mas foram apresentados documentos que, numa análise superficial, parece que sanam as irregularidades, mas, obviamente, eu vou solicitar a
a manifestação da unidade técnica e a nova manifestação do Ministério Público, é o processo 170673-2010. Eu solicito, então, tendo em vista a juntada de novos documentos, a retirada de pauta. Está retirado de pauta. O processo seguinte é o 182698-10, prestação de contas do senhor Antônio Levi Napoli Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Castro, em 2009. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos: a ausência de extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas, existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento, diversos credores, e a ausência de encaminhamento do razão da conta contábil com a regularização das conciliações bancárias. Na verdade, a primeira e a terceira estão relacionadas. A ausência de extrato bancário. Verifico que não foi comprovada a regularização referente a lançamentos contábeis. A unidade técnica explica que a entidade lançou o recurso como entradas contábeis não efetivadas pelos bancos, valores de R$ 41.000 e R$ 18.384, e fração, sendo que não houve envio de documentos correspondente ao crédito bancário. A Diretoria de Contas Municipais aponta ainda que faltaria comprovar os cheques compensados posteriormente. Então, a entidade indicou a pendência relativa à conciliação como transferência entre contas bancárias não efetivadas no banco. E, pelo que eu entendi da situação, a meu ver, é uma falha contábil formal em que não se aponta qualquer desvio de recurso. Pelo que eu entendi, uma das causas da divergência contábil é a falta de compensação de cheques. Então, o que pode ocorrer? A conta contábil correspondente àquela conta bancária registra um valor a menor e a conta bancária um valor a maior, porque o cheque ainda não foi compensado. Então, pelo que eu analisei, não há desvio, há apenas uma inadequação entre a conta contábil e a conta bancária. E eu estou considerando que isso é uma ressalva e deve ser determinado ao município que faça o lançamento contábil de ajuste, de forma que a contabilidade reflita o que está no banco, mas não há qualquer indício de qualquer desvio. Aliás, o contrário, o indício que eu tenho aqui é que a conta contábil está dando um valor menor do que o que tem no banco, porque cheques que foram emitidos, mas não teriam sido compensados ainda e não tinham sido considerados. A segunda, a existência de saldo de recursos consignados em folha de pagamento, é um valor, a Câmara Municipal de Castro mantém no passivo saldos em conta de valores consignados de servidores na folha de pagamento, não efetuando os devidos repasses. O responsável aduz que a falha decorreu de equívoco no sistema contábil, que não registrou a baixa de saldo em consignação. Esse valor é de R$ 4.333,78. Eu entendo que também aqui isso é uma falha formal e que pode ser convertida em ressalva. O item 3, portanto, é a questão do razão contábil, é a mesma relacionada ao primeiro, e, diante desses fatos, eu proponho a regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Votação aprovado. E tenho, ao final, o processo 185.711/2007, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 102.000,66, transferidos nos exercícios de 2006 a 2009 ao município de Foz do Iguaçu, em razão de convênio celebrado com o Instituto de Ação Social do Paraná, tendo por objeto o atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal. A Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público manifestam de maneira uniforme no sentido de que o tribunal conceda a baixa de pendência e aplique a multa prevista no 87.5b da Lei Complementar 113/2005 ao gestor, senhor Paulo MacDonald Guise, em face da ausência de execução do objeto conveniado. O Ministério Público pugna ainda pelo envio de cópias ao Ministério Público Estadual para apuração do eventual cometimento de ato de improbidade. Os recursos foram repassados ao município em 17 de julho de 2006, fato observado pela diretoria de análise de transferência. Naquela oportunidade, a unidade técnica opinou pela concessão de contraditório a fim de que a municipalidade demonstrasse as razões da morosidade na aplicação dos valores. Em sua manifestação, o responsável afirma que o atraso para a execução do objeto acordado decorreu da lentidão no trâmite interno da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, que protelou atos de informação, comunicação, análise de documentos e publicação dos atos oficiais relativos ao convênio. Acrescenta que, atento aos fatos, a Prefeitura enviou o projeto de lei à Câmara Municipal solicitando alteração orçamentária para incluir a fonte de convênio e a contrapartida do município. Bem, essas justificativas não foram atendidas e
o entendimento da unidade técnica e do Ministério Público é no sentido de que houve inércia injustificada da administração. Contudo, os recursos foram mantidos em aplicação e foram totalmente ressarcidos aos cofres da entidade repassadora. E, diante desse fato, e considerando a alegação do gestor, eu deixo de propor a multa, de propor o encaminhamento ao Ministério Público e proponho a regularidade com ressalva das presentes contas. Está em discussão a proposta do senhor relator. Peço a palavra, senhor presidente. Doutora Procuradora. Eu gostaria de mencionar aqui e ratificar, enfim, o parecer do Ministério Público, no sentido de que, se não houve a aplicação dos recursos, o Ministério Público, assim como a DAT, entendeu que deveria haver a devolução dos recursos, tendo em vista a não aplicação dos mesmos. Tendo em vista que o destino era pessoas extremamente carentes e, não tendo sido aplicado, deveria haver, então, a devolução. Mas os recursos foram devolvidos. Os recursos, considerando que os recursos foram integralmente restituídos à Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, foram, então, perdão. Acompanha as manifestações quanto à baixa de pendência. Registro que não houve prejuízo à atualização monetária na medida em que o montante foi aplicado em conta de investimento. Perfeito. Tá? Então, as propostas de multa, etc., são porque o dinheiro não foi destinado à finalidade. E o prefeito alegou, olha, havia dificuldades burocráticas, eu não consegui, precisava de um projeto de lei, e os recursos ficaram aplicados. E ele devolveu integralmente o recurso. Pode até ser que esses argumentos deles não sejam verdadeiros. Mas eu entendi que o recurso está lá aplicado, ele devolveu integralmente, e a justificativa dele, diante da burocracia que nós conhecemos, pode ser que seja correta, né? Eu estou achando que aqui basta uma ressalva e deixando de propor sanções mais graves. Muito obrigada. Continua em discussão. Votação. Aprovada a proposta do senhor relator. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece a participação de Vossa Excelência. Tendo encerrado a pauta, deixa a palavra livre. Não havendo manifestação, convoco uma próxima sessão para 15 de março, próxima terça-feira, sendo a 8ª sessão ordinária desta Câmara no horário regimental. Levante-se a sessão.